A paz do Senhor, meus irmãos. Este é o canal AD Santa Cecília, Paraíba, o canal da Assembleia de Deus, da Assembleia de Deus de Santa Cecília, na Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da Escola Dominical aqui da igreja. E estamos, nesta semana, estudando mais uma lição desse primeiro trimestre, a lição número 2. Glória a Deus, na qual estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. E a lição número 2 ela tem como título a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Glória a Deus. O texto áureo diz assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. A verdade prática diz: a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Glória a Deus, nós conhecemos a palavra pelo que a palavra diz, o Espírito Santo ele habita no meio da igreja, habita em cada um de nós. Glória a Deus, a partir da conversão, ele que nos guia, ele que nos instrui. Glória a Deus, né? Ele que nos encoraja a falar, né, desta palavra. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. E na leitura bíblica em clássica está em João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 16, versículos 7 ao 13. Glória a Deus. Então diz assim a palavra: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus, aqui se referindo ao Espírito Santo. Glória a Deus, como ele disse que ia e tinha que ir e mandaria, né, enviaria, né, o Consolador, né, o Espírito da verdade. Né, glória a Deus. Então, aqui na promessa do que Jesus ele fala, e nós vamos ver aqui no decorrer da lição, glória a Deus, falando sobre a ação do Espírito Santo na igreja, né, na conversão. Glória a Deus. Então, essa lição ela tem objetivos, né, o objetivo geral que é ensinar que o Espírito Santo atua no plano de redenção, e os 3 objetivos específicos, que o primeiro é desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. E o segundo é destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E o terceiro é asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nosso Deus. Vamos ver essa lição. Essa lição ela tem 3 tópicos, né? E esses tópicos dividem em subtópicos. Nós vamos aqui tentar de ser o mais breve, né? Mais preciso e breve possível também no decorrer dessa lição, né? Para tentarmos passar de forma mais objetiva e em menos tempo, né? Para ficar menos cansativo para quem assiste. Glória a Deus. Então, a introdução dessa revista, dessa lição, diz: aprendemos na lição passada que o Espírito Santo, né? Quem é o Espírito Santo? E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Né? Jesus disse que não nos deixariam órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia.
Glória a Deus. Então, como vimos aqui, estudamos aqui na lição passada, vimos aí sobre o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo, e nessa lição vamos ver a ação dele, né, na vida do crente salvo, né, no processo de salvação, glória a Jesus, da humanidade, né, porque ele atua no plano, né, desde o início, né, glória a Deus, ele já vem atuando, e depois da subida de Jesus, como diz que ele disse que enviaria o Espírito Santo, nós vamos ver que a promessa dele é cumprida, foi cumprida, e ele está no meio da igreja, glória a Jesus, né, dentro de cada um de nós, levando em consideração que somos igreja, cada um individualmente somos igreja do Senhor, templo e morada do Espírito Santo, glória a Deus. Primeiro tópico, né, o Espírito Santo como promessa, né? A salvação da humanidade foi um projeto do Deus Trino e Uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação, e o Espírito é parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Glória a Deus. Aí o primeiro subtópico desse tópico é a promessa messiânica, né? Então, a promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Pedro 1 e o versículo 2 aqui é uma referência, né? Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas e a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, né? Isaías, aqui é referência, Isaías 3 e 15, né? E Isaías 42 e 1 e 2, 42, 1 e 2, e também Isaías 61 e o versículo 1, né? Isso confirmado no Novo Testamento. Aí quando vai ver aqui que tem a confirmação do Novo Testamento. Isso aqui, quando nós vamos ver aqui, em, glória a Deus, em Isaías, no capítulo 42, capítulo 32, aliás, glória a Deus, Isaías 32, glória a Jesus, vamos ver aqui na palavra, 32 e 15, que diz assim: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por bosque. Aí vem aqui o 42 ainda, que tem na referência aqui também, 42, versículos 1 e 2, que diz assim: ó, e eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu filho eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na praça. Esses dois versículos aqui, e quando nós vamos ver aqui com referência no Novo Testamento, Mateus 12, 18 e Lucas 18 e 21, esses versículos eles confirmam o que está escrito aqui, né, o que foi escrito aqui, o que está falando aqui em Isaías, né, nesses dois capítulos, nesses dois versículos. Glória a Jesus. Então, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Glória a Deus. Isaías 44, também aqui a gente vai ver aqui, Isaías 44 e 3, né, só para a gente ver, só nesse 44 e 3 aqui, que diz assim, ó, porque derramarei água sobre os sedentos rios, sobre a terra seca derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Glória a Deus. Então, aqui desde o Antigo Testamento que a gente vai ver essa promessa aqui de derramamento do Espírito Santo. Isso só veio acontecer, no Novo Testamento, né, sobre toda a carne, porque quando nós vamos ver no Antigo Testamento, o Espírito Santo tinha sim a atuação do Espírito Santo, e nós podemos ver, mas aí o derramamento mesmo, como diz, veio acontecer no Novo Testamento. Vamos dar uma sequência aqui e vamos falar nisso
sobre isso mais à frente. Na antiga aliança, ó, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois de Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, né? Como a de profeta, né? Está a referência aqui em Números 12, 6, ou da liderança, né? De que a gente vê aqui referência em Josué também, 6:34, 1 Samuel 16 e 13. Né? Essas habilidades eram espirituais, né? Aí vem aqui profecias também, Números 11, 25, né? Que a gente vê a referência. E revelações e milagres, né? A gente vê aqui também, referência lá em 1 Reis 18, 12. A gente vê aqui que tinha a ação do Espírito Santo, mas, como diz aqui, era mais específico. Era mais voltado, era mais direcionado a reis, a lideranças, né, a profetas. A gente vê que teve ação aí de milagres, né, de revelação de milagre. Né, quando a gente vê aqui, se a gente for ver ação, onde o profeta profetizou, como a gente vê a questão lá de Elias mesmo, com os profetas de Baal. Né? E a gente vê aqui também, dando sequência aqui, que tinha aptidões individuais e artísticas, né? Que a gente vai ver aqui lá no Êxodo 31, a gente vê que eram os artesãos, né? Que faziam aqueles utensílios do templo, né? Aqueles utensílios que seguia ali a arca, né? E a arca da aliança e a tenda, né? Onde era montada ali, e do tabernáculo. E ver que tinha aqueles utensílios ali que eram feitos, e eles não fizeram porque eles eram super inteligentes, que são coisas que foram moldadas, feitas, né, com todo capricho, mas a gente vai ver, quando vai ver lá, a gente vê que foi um dom que foi dado a eles, o Espírito Santo que deu isso para eles. Então a gente vê que já tinha, e tinha essa ação lá no Antigo Testamento. Então, e tem aqui também para liderança, habilidades e para liderança militar e política, né? Que a gente vê aqui que tinha aí como a gente vê liderança, pessoas que lideravam, como é no caso de Josué, mesmo, que liderou o exército, né? Que eles eram inspirados, eles pediam direção do Espírito Santo, né? Pediam direção de Deus antes das batalhas. E a gente vê, né, muitas referências sobre o Espírito Santo, né? Tudo voltado, tudo, como diz, para causas específicas. Aí, terceiro subtópico aqui vem falando da promessa do Consolador. Né? A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Então, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, né? Atos 2, do 32 e 33 aqui. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar aos discípulos, mas eles ainda não estavam preparados para ouvir. Não poderia suportar mensagem sem a ação do Espírito. Jesus precisava voltar para o Pai para possibilitar a vinda do Consolador. E como nós vemos aqui, aqui se referindo ao Novo Testamento, né? O derramamento do Espírito ali de Pentecostes, como nós vemos, e a partir dali a gente vê ali que o Espírito Santo ele foi derramado, como diz, não foi mais assim como era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que era para pessoas específicas, né, específica. Mas ele foi derramado em toda a carne, como diz, a gente pode ver exemplos disso. Nós temos exemplos também, se você for ver lá em Atos dos Apóstolos capítulo 10, é onde fala ali na história de Cornélio, né, quando Pedro é chamado ali e chega ali à casa de Cornélio, você vê lá o texto, é bom ver, para poder analisar e entender melhor a história. E a gente vê ali que quando Pedro chega, Pedro fala de Jesus, prega para ele, fala sobre Jesus, que a gente vê que Cornélio era uma pessoa que era um homem de Deus, um homem da lei, que cumpridor da lei, ele e a sua casa, sua família, seus servos, né, todos eram cumpridores da lei. E a gente vê ali que
faltava algo. Quando Pedro pega para eles ali e fala de Jesus, ele vai ver ali no texto que houve um derramamento do Espírito ali. Né, que o Espírito Santo desceu ali e batizou. Muitas pessoas falavam em línguas. E a gente vê ali algo curioso, que a gente pode ver assim, né? E os próprios discípulos, que nós vamos ver, que acredito que por isso que Jesus dizia que eles não estavam preparados, também essa é uma das causas, e nós vamos ver aqui que eles não acreditavam que poderia ser para todo mundo. Né? Eles ainda ficavam restritos ainda, porque eles ainda estavam presos, de certa forma, nas cláusulas da lei. Então, quando acontece ali aquele derramamento ali, que ele vê que foi batizado, que pessoas foram batizadas, que pessoas falaram em línguas ali, então o próprio Pedro, ele diz assim, ele vai e diz assim, diz que verdadeiramente ele passa a entender que Deus, né, não faz acepção de pessoas. Então, nós vemos ali que Deus tinha esse projeto, esse plano para toda a humanidade. Ele não entendeu ainda, mas eles estavam começando a entender. Né? Glória a Deus, da mesma forma como a gente vê ali que de encontros, né, de pessoas que tiveram encontros, né, com Jesus, com Paulo, né, quem era Paulo, né, e mais depois do encontro que ele teve com Jesus, ele se transformou totalmente. Né, glória a Deus. Então, dando continuidade aqui no segundo tópico, o Espírito Santo consola e ensina. Né, o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou para testificar dele. O quê? Tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus falou com eles, o que eles viveram com Jesus, eles tinham a obrigação de passar, né? De passar adiante. Mas, assim, a gente vê que tinha uma certa insegurança, porque se fosse deles mesmos, só deles mesmos, né, ele não ia ter nada. Né? Mas eles precisavam, sim, do Espírito Santo, precisavam, sim, do revestimento, né, para poder atuar, né, de forma mais firme, né, na pregação da palavra, curando, porque eles iam se encontrar com muitas coisas, iam topar muitas coisas difíceis, muito momento difícil na frente, e se fosse por ele mesmo, eles não iam conseguir passar, não iam suportar. Mas por isso que era necessário isso. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui, subtópico aqui, é o Consolador. Então, tem fala lá no versículo 7 da leitura bíblica, né, em classe. Né? Então, vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho. Né? O termo grego parácletos, vem da preposição parar, ou ao lado de próximo, né? E do verbo kaleo, chamar, convocar, né? É o significado. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, né? Paracleto. Então, esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento. 4 vezes se refere ao Espírito Santo. Né? Então, e está lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 26 e 15, né? Capítulo 15, 26, 16 e 7. Né? Uma ao Senhor Jesus, traduzido por advogado, em 1 João, primeira carta de João 2,21. A ideia de Paráclitos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. A tradução consolador é a mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João, até porque ele disse que eles não estavam preparados. Então, essa preparação, e como diz aqui que o mais apropriado consolador, por quê? Porque ele sabia e Jesus sabia que todos, né, que se dispusessem, que se dispõem hoje ainda a fazer a obra, passa por dificuldades, passa por momentos difíceis, né, passa por tribulação, por rejeição, né, e tem a necessidade muito grande, né, do, desse consolador, né, que ele disse que enviaria,
né, que a gente pode também, nós podemos ver aqui que ele pode também ser traduzido aqui, essa palavra como foi, como auxiliador, ajudador, paracleto, como diz, intercessor, defensor, advogado, né, que é defensor, né, também. Então, mas assim, o consolador é o que mais melhor se aplica a nós, né, porque naquele momento de angústia e tal, quando se busca, nós podemos sentir essa ação do Espírito Santo de consolar, de dar um novo ânimo, né, dar uma nova visão, né, abrir possibilidades. Né, glória a Deus. Então, glória a Deus. Consolador. O segundo aqui, né, o ensinador, como diz aqui. Então, o Espírito Santo é alguém como Jesus, né, da mesma substância, glória, poder e majestade, né, razão pela qual o Senhor refere ou se refere a ele como outro consolador. Né? Nós podemos ver como os discípulos se sentiam ao lado de Jesus. Os discípulos discípulo mesmo, que seguia ele, que de coração, né, que estavam, né? Então, nós podemos ver como eles se sentiam bem, como eles se sentiam seguros ao lado de Jesus. Aí por isso que ele diz, o outro, né? Porque seria alguém da mesma essência, com o mesmo, né, como diz, da mesma substância, e tivesse a mesma ação que ele tinha, né, que ele tinha quando estava ali com eles. Então, ele se refere como outro consolador, né, como diz aqui em João 14,16. Alguém como as mesmas prerrogativas do Filho. Né? Então, Jesus disse que o Pai ensina, né? João 6,45, uma referência. Né? O ensino era parte do ministério de Jesus. Né? Mateus 2, 4 e 23. Aqui é a referência. Então, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Né? O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras e a evangelização. Então, entender o propósito pelo qual Jesus veio, o que é que ele queria, né? O que é que ele passou, né? Por que é que ele fez discípulos, né? Por que é que ele deixou essas ordenanças, né? Glória a Deus. E assim, o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus, como entramos no caminho e buscamos, logo ele nos instrui, ele nos dá, nos passa essa vontade também de passar adiante. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Senhor, ensinar, né, o que aprendemos. Né? Então, foi assim e porque o que ele falou para os discípulos lá não se aplicava exclusivamente para os discípulos naquela época, mas sim para a sua posteridade, né, e para nós na atualidade. Tenho dito, dando continuidade aqui, terceiro subtópico, né, o ajudador. Né? A versão revisada de Almeida traduz para Paráclitos por ajudador. Né? De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Né? Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final da nossa jornada. Né? Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Né? Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito, quer dizer, um propósito, tem um sentido. Né? Tem um sentido tudo isso, né? O que vivemos. Né? É saber que é, não acaba aqui, que não acaba aqui. Saber que ele tem algo muito maior preparado. Saber que ele quer que muitas e muitas pessoas sejam alcançadas. E saber que quem vai chegar, quem vai levar esta palavra para quem precisa, somos nós. Né? É a igreja, glória a Deus. Então, assim, e saber o que? Que nós temos limitação. Nós mesmos temos limitações. Mas com o Espírito Santo, se o Espírito Santo está em nós, tudo podemos. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Até na fraqueza, né? Ele nos ajuda na fraqueza. Muitas vezes a pessoa imagina que não
vai poder, que não vai conseguir, né? E chega, se dobra, né? Diante de Deus, né? E o Espírito Santo ali age na nossa vida e nos dá um novo ânimo, nos levanta, nos ergue e nos dá um novo sentido de ver, nos mostra o que Jesus tinha passado, né? Quando ele passou para os discípulos, que também é para nós. Glória a Deus, e nos dá um novo ânimo. Então, ninguém vai se lembrar de algo que não viu, né? Ouviu, leu ou aprendeu antes, né? Então, assim, como diz, vai lembrar de algo que nós aprendemos. O que? Que nós aprendemos o quê? Que Jesus é o Salvador, né? E o Espírito Santo é o nosso Consolador. E que nós estamos aqui com esse propósito, né, de levar a palavra, evangelizar, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga de estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade, porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Então, assim, é necessário, sim, continuar, estarmos sempre aprendendo, sempre buscando novos conhecimentos. Glória a Deus, porque Deus opera assim, o Espírito Santo opera assim. Mas também tem que ter o esforço. E essa parte também de aprender, de estudar, né, de estudar a palavra, de obter conhecimento, isso é esforço. Né? Não é fácil, mas é necessário. Glória a Deus. Para não ficar no comodismo, né, como diz. E o terceiro tópico aqui, né, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Então temos que entender o quê? Muitas vezes a pessoa diz assim, mas eu vou fazer, quem sou eu, o que é que eu vou, o que as pessoas vão me ouvir? Né? Quem é que vai me ouvir se eu estiver falando? Né? Qual a credibilidade que eu tenho quando eu falar, se eu for falar? A credibilidade não é nossa, mas é do Espírito Santo. É o Espírito Santo, como diz ele, que vai convencer. Nós temos a obrigação, só a tarefa, a incumbência de ir lá e levar e falar. Mas a parte de convencer, né, isso é parte do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, o primeiro subtópico desse terceiro e último tópico diz: o Espírito Santo convence o mundo do pecado, né? Versículo 9 aqui, lá da leitura bíblica em classe. A ideia é, do, a ideia do verbo convencer é persuadir. Né? Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. Né? João 8,46, aqui umas referências, né? 16:8, 1 Coríntios 14:24, né? Tito 1:9 também é referência. Né? O Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Né? Jesus disse, pecado e não pecados. Né? Pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, né? Vamos ver aqui em Romanos 3:23, mas da incredulidade, né? Da incredulidade. Isso é o pecado, né? Incredulidade, não crer, né? É, do pecado porque não creem em mim, como diz aqui, né? Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada, né? É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, né? Tito 3:5. Uma coisa que é importante nós entendermos, o pecado, pecar todo mundo peca. Não tem, a Bíblia fala que não existe quem não peque. Não existe quem não peca. Todo mundo peca, todo mundo vai cometer pecado. Agora, o que não pode é continuar no erro, né? Viver, continuar no erro. E assim, segundo a Bíblia, pela Bíblia Sagrada,
o pecado ele é considerado uma doença, um mal terrível que leva à morte, né? E não a morte assim, leva não só à morte física, como a morte espiritual, a morte da matéria, a morte da alma, né? Então a perca da alma. Mas nós sabemos que todo mundo peca, como disse, mas que existe perdão para o pecado, né? Existe perdão através de Jesus Cristo, através da aceitação de Jesus Cristo, de crer em Jesus Cristo. E o que é crer em Jesus Cristo? Não é simplesmente dizer eu creio, né? Como muitos e várias pessoas e várias dizem, eu creio, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Tem muita gente que fala de Deus até quando está fazendo mal, até quando está fazendo algo que ruim e que se safa de ser pego e aí diz graças a Deus. E Deus não está, nós sabemos que Deus não está nisso. Então, assim, isso é só falar da boca para fora. O crer em Jesus é diferente, né? Crer em Jesus é diferente. E crer, o crer em Jesus é fazer a vontade dele, é fazer segundo ele disse que era para fazer, é seguir a Jesus, né? É seguir Jesus pela palavra. É difícil? Né? Mas aí, como sabemos, como diz a palavra, a salvação vem por isso, vem por o aceitar o que Jesus quer na nossa vida. Aceitar, né, sabemos que o pecado em si é uma doença, um mal terrível, mas nós sabemos também que ele tem cura. Né? Tem cura. E a cura dele, para ele, é Jesus. Né? Glória a Jesus. A cura para esse mal é Jesus. Então, assim, vem a questão da ação do Espírito Santo, que ação diretamente na pessoa do pecador. O que ele convence, faz com que a pessoa se convença que está errado, que não está certo, que não é isso que Deus quer, que não é dessa forma, que Deus reprova aquilo ali, e a pessoa sente o desejo ali, né, com a ação do Espírito Santo, de se renovar, de mudar de vida, e toma essa palavra como um antídoto, como um remédio que cura do pecado. Né? E daí é que vem a salvação da humanidade, né? De quem quer, né? Quem busca, quem faz por onde se salvar. Porque o pecar, todo mundo peca. E se fosse para a condenação, se todo mundo fosse ser condenado, vamos dizer, as pessoas fossem ser condenadas, fosse pelo pecado em si, ninguém ia se salvar, porque, né, se você for para a justiça, quando você vai para a justiça, não adianta você, se você olhar a justiça humana, você pode cometer um crime, mesmo que você se arrependa de coração, depois que você fez aquilo ali, tal que você até convença que você se arrependeu, mas você vai ser julgado, vai ser punido pelo que você fez, de qualquer forma. Então, se fosse também para a gente ser condenado, julgado pelo nosso pecado, nós já estaremos condenados, né? Mas temos um advogado para conosco, para com Deus, que é Jesus Cristo. E esse advogado, ele vai nos defender, né? Ele tomou a nossa causa nas mãos. Ele comprou lá na cruz do Calvário as nossas iniquidades, ele pagou por tudo que nós devíamos, que não podia pagar. E daí crer nele, nós cremos nele, e vamos tomar posse, glória a Deus, dessa vitória de salvação, que não teríamos direito se fosse por nós mesmos. Glória a Deus. Então, o pecador pode ser condenado, vamos dizer, mas se ele não quiser aceitar a Jesus, né? Se ele não quiser aceitar o remédio para a cura do pecado, que é Jesus Cristo. Glória a Jesus. Não, o segundo subtópico, né? O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai, né? E o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. Meu Deus, e é por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação.
que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Né? E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Então, como diz aqui, Jesus, ele lá na cruz do Calvário, ele cravou, né, toda a nossa dívida. Ele pagou por toda a nossa dívida ali. Glória a Deus. E como disse aqui no tópico anterior, o pecado, no subtópico anterior, que, glória a Jesus, a condenação, como diz aqui, que o pecado é a incredulidade, é não crer. Né? É não crer nessa salvação, é não crer em Jesus Cristo, né, como Salvador. Né? E a pessoa diz, você crê? Eu creio. Diz, mas você respeita Ele? Né? Você respeita Ele? Você faz a vontade dEle? Né? Então, isso aí, porque crer é isso. A pessoa crer é fazer em Jesus, é fazer a vontade dEle, fazer igual Ele disse que era para fazer, glória a Deus. Então, o terceiro subtópico aqui diz: o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Né? Jesus disse ainda, né, o juízo e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Né? O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, né, que é derrotado, já foi derrotado, né, com a vitória de Cristo no Calvário. Né? O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se do julgamento, né, de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram jogados ou julgados em Cristo na cruz do Calvário. Né? E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou a ser concluído, né, na consumação dos séculos. Então, algo que nós podemos ver aqui sobre o julgamento, Jesus ele comprou, como diz aqui, que Cristo, os nossos pecados foram julgados em Cristo lá na cruz do Calvário, Jesus perdeu, né? Porque aí, como nós vemos aqui, é como se você tivesse uma dívida, a pessoa tivesse uma dívida enorme que não pode pagar nunca, né? Que você é uma dívida impagável por si só, né? Que é o pecado. Nós temos a dívida que nós temos para com Deus, tá, olhando ao redor de tudo aqui, tudo que Ele nos deu, tudo que Ele fez por nós, o ar que nós respiramos, né? Nossa vida, tudo que Deus nos deu, todos os recursos da natureza que Ele nos deu. Então, assim, e a desvalorizar, a falta de valor que se dá a isso. Então, assim, não teríamos como pagar tudo isso. Né? Os erros que nós cometemos contra o nosso Criador, então, uma dívida enorme que nós temos para com Deus. Jesus ele pagou. Aí é como se fosse uma promissória que nós tínhamos a promissória e não podíamos pagar. Jesus foi lá e comprou e ele tem a promissória na sua mão. Né? Então, mas é como diz assim, você tem que ir tomar posse, você tem que ir pegar, resgatar essa promissória. Né? E Jesus ele tem, né, e ele pode fazer isso para você. Né? Então, assim, aí é como diz aqui, é o acreditar. Né? Acreditar, é crer nisso. É crer que Jesus, ele é o nosso Redentor e que ele pagou a nossa dívida. Né? E que, né, se estivermos nele, se estivermos fazendo a vontade deles, ele, né, glória a Jesus, não vai nos cobrar nada. Né, disso. E como diz aqui Satanás, também o julgamento de Satanás, porque Satanás ele já está condenado. Ele já perdeu. Desde o princípio que ele perdeu. Ele já está condenado e ele sabe disso, mas ele não desiste. Né? E ele tenta de qualquer forma levar o máximo de pessoas que ele puder levar. Né? E nossa missão aqui, direcionada pelo Espírito Santo, é levar esse evangelho do reino à maioria, a quantas pessoas, ao maior número de pessoas
que pudermos levar, né, para trazermos o entendimento, para trazer o entendimento através do Espírito Santo, que Ele que vai convencer as pessoas de que necessitam dessa salvação, que necessitam desse reconhecimento, né, de Jesus Cristo, né, de que Jesus ele resgatou, né, nos resgatou da nossa dívida que tínhamos, né? Glória a Jesus. Então o diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida, né? Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus da sua morte e ressurreição, né? Nós vemos que ele fez de tudo, ele tentou de todas as formas impedir que Jesus ele fizesse o sacrifício que ele veio fazer. É porque ele sabia que o sacrifício de Jesus era a derrota dele, né, de uma vez, né? Glória a Deus. E graças a Deus, né? Glória a Jesus, ele não voltou atrás. Glória a Deus, né? E por isso que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Porque só por Ele, pecar, como disse antes, pecar todo mundo peca, todo mundo cometeu pecado, e se fosse ser julgado pelo pecado, ninguém ia se salvar pelos pecados que cometeu. Mas Jesus ele nos resgatou do pecado. Glória a Deus. Agora é como se fosse dizer assim, uma nova vida. Diz a pessoa, eu não estou sendo impedido de viver, de ter, de conseguir algo, porque eu não tenho como, porque a minha dívida que eu tenho não deixa. E Jesus ele foi lá, quitou essa dívida e nos deu a oportunidade de recomeçar do zero em Cristo Jesus. Então, assim, o crer em Jesus é um recomeço. Glória a Deus, é um recomeço, né? Se arrependendo do que fez, arrependimento de todos os pecados, né? E rendição a Jesus e fidelidade até, né, o fim. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, diante desse exposto, a conclusão aqui, diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente agem também no mundo, no processo da salvação. Ou seja, a igreja, o Espírito Santo atua dentro da igreja, fazendo com que a igreja vá, atenda ao ouvido de Jesus, vá, faça a evangelização e atua também individualmente nas ovelhas em cada um que recebe, né, aquela palavra. Ou seja, ele tanto envia como ele convence, né, a quem ouve. Amém? Então, que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos ajudando a cada dia. Glória a Deus. E semana que vem estudaremos mais uma lição, a lição número 3, né, que é o batismo no Espírito Santo. E eu peço a você que, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também ver, né, participar desse estudo da palavra, né, e juntos, né, eu, você, né, e todos que chegarem a assistir o vídeo possam dessa forma adquirir algum conhecimento juntos, né, desta palavra, né, e que Deus em Cristo continue abençoando a sua igreja em nome de Jesus. Amém.